Olá, financeiros! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Finanças com Simplicidade e hoje o nosso papo é sobre perfil de investidor. Antes de continuarmos, é importante que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja um dos inscritos. Aperte o sininho aí e ative as notificações para que você receba a nossa comunicação dos vídeos semanais que nós estamos postando e também compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. Perfil de investidor. O que é o perfil de investidor? O próprio nome já fala. Que tipo de perfil você é de pessoa? Você é uma pessoa estourada? Você é uma pessoa carismática? Você é uma pessoa que fala muito, como eu, por exemplo? Que tipo de perfil você tem na sua personalidade? O investidor também tem a personalidade dele. Existe o perfil de investidores conservadores, o perfil de investidores moderado e o perfil de investidores agressivo. Vamos começar aqui para você entender muito bem. Quando nós fazemos parte do perfil conservador, nós procuramos o quê? Mais segurança. Nós procuramos mais certeza na hora de investir. Por isso é chamado de conservador. Quer dizer que nós procuramos grupos de investimentos ou investimentos que vão trazer essas características para nós. Segurança, confiabilidade em termos de receber aquele fluxo de caixa que a gente está projetando para o futuro. Isso é conservador. O moderado já é aquele cara em cima do muro. Ele procura um pouco de certeza, um pouquinho de segurança no fluxo de caixa futuro, que ele vai estar recebendo através dos rendimentos dos seus investimentos, mas ele também está disposto a arriscar um pouquinho mais. Ele está disposto a colocar o dinheiro dele, correr um pouquinho de risco a mais para ganhar uma rentabilidade, possível rentabilidade futura maior. Pode ser que não, pode ser que perca também. Mas ele está ali, ele está disposto. Então esse é o moderado. Quando a gente vai para o agressivo é aquele, olha, eu estou atrás de mais retorno e eu estou atrás de, não importa, eu vou apostar um pouco mais, mas eu exijo um retorno maior para essa minha aposta. Então, o investidor moderado, que está no meio, o conservador e o agressivo, ele vai ter essas cestas de produtos que ele vai poder escolher, que a gente já falou. Então, aqui nós temos, no conservador, nós temos investimentos baseados em renda fixa, tesouro direto, CDB, LCI, LCA. No moderado, nós temos um mix, nós temos um pouquinho de renda fixa e um pouquinho de renda variável. Nós temos aqui grupos, por exemplo, como COI, que são operações estruturadas, que elas podem ter um pouquinho de renda fixa, ela pode ter um pouquinho de renda variável. Então aqui nós temos o COI. E aqui nós temos ações, criptomoedas. Então esses são os diferentes tipos de investimentos que vão ajudar na hora de você, quando você determinar qual perfil de investidor você vai entender quais são os produtos que estão lá na sua cesta para você escolher. O que acontece quando você é de perfil conservador e você começa a investir muito em ações? A sua carteira está pesada, a sua carteira está carregada em ações. Você é conservador. Aquela certeza do fluxo de caixa futuro que vai vir dos seus rendimentos não é certo em ações. Você vai perder noites de sono, você não vai conseguir dormir. E quando você não consegue dormir, você fica com esse negócio na cabeça, porque você está preocupado. Nossa, os valores das ações caíram e eu preciso de certeza, eu preciso saber que eu vou ganhar aquele dinheiro, é importante para mim. Você vai produzir menos ao longo do dia, vai te afetar, vai afetar a sua vida com a sua família, a sua saúde, sua vida profissional, porque você não vai estar produzindo, você não vai estar rendendo. Por isso é muito importante, antes de você investir, sair investindo por aí, igual seguindo as instruções, as sugestões das pessoas, é importante que você defina qual tipo de investidor é você. Então, Deco, se eu sou investidor conservador, eu vou ser conservador para o resto da minha vida? A resposta é não. Você vai estar podendo flutuar. Muitas vezes você vai flutuar ao longo desses 3 perfis de investidor. Então, vamos supor que você tem pouco conhecimento. Um dos principais fatores que vai determinar em qual grupo de investidor você se encaixa é o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento, a tendência, não necessariamente, mas a tendência é que você mova do conservador para o moderado, para o agressivo. Conforme você vai ganhando conhecimento, você vai entendendo melhor como funciona o mundo dos investimentos, os diferentes tipos de investimentos. Você tende a ser um pouco mais agressivo do que quando
antes, quando você não tinha conhecimento nenhum. Por isso eu falo, eu sou um investidor agressivo, porque eu sou agressivo na minha vida pessoal? Óbvio que não, lógico que não, mas eu tenho um pouco de conhecimento. Aliás, depende do que é pouco, eu tenho pouco diante de algumas pessoas, mas eu tenho muito diante de outras pessoas. Mas eu tenho esse conhecimento que me faz investir com segurança, que eu não perco nenhuma noite de sono. Aliás, eu nunca perdi noite de sono porque eu invisto meu dinheiro. Eu perco noite de sono quando eu deixo de investir. Então, eu sou um investidor de perfil agressivo. Então, conhecimento é um fator extremamente importante. E para por aí? Não. Estrutura do seu patrimônio, pouca gente vai falar isso para você, mas aqui no Finanças com Simplicidade a gente fala, a estrutura do seu patrimônio é muito importante em determinar em qual perfil você vai se encaixar. Eu já tenho coaches, eu tive coaches, hoje eu não tenho nenhum desse perfil, mas eu já tive coaches que tinham muitos imóveis, bastante mesmo. 90% da renda deles eram baseados em imóveis. São pessoas que cresceram sempre acreditando que imóveis eram o melhor investimento. A tendência dessas pessoas é que elas sejam conservadoras no mundo de negócios, no mundo de investimentos. Então, no mundo de investimentos ela é conservadora. Quando ela foi fazer a carteira dela, num banco ou na corretora, indicaram para elas investimentos do mesmo tipo, para elas investirem em renda fixa. Mas espera aí, se a pessoa já tem 90% da renda dela em renda fixa, por que ela vai colocar mais em renda fixa? Ela vai ter sim, essas pessoas tinham condições de ser um pouquinho mais agressivas. Então não necessariamente o seu conhecimento vai definir se você vai ser conservador, moderado ou agressivo. Muitas vezes você não tem muito conhecimento, mas o seu patrimônio, a estrutura do seu patrimônio pode levar você a ser um pouquinho mais agressivo ou um pouquinho mais conservador. Por outro lado também, as pessoas que têm a renda muito atrelada à incerteza do fluxo de caixa, do caixa que vai vir do seu trabalho, elas, na hora de investir, é importante, por mais conhecimentos que elas tenham, é importante que elas também sejam um pouco conservadoras ou um pouco mais moderadas na hora de investir o dinheiro ganho. Conhecimento, estrutura de patrimônio. O terceiro fator muito importante é a idade. Se você tem todo o seu patrimônio e você está com 90 anos de idade, por exemplo, eu quando chegar a 90 anos de idade, eu não vou ser agressivo, com certeza eu não vou ser agressivo nos investimentos. Por quê? Se eu perder, eu vou perder muito, eu não vou ter tempo de recuperar. Então se eu perder aos 90 anos, eu posso ter tido conhecimento, eu posso ter tido a minha estrutura patrimonial, pode já ser arriscada, como ela é hoje, por exemplo, eu vivo disso. Quando eu chegar, quanto mais velho eu estiver, mais para o lado moderado e conservador eu vou estar. Então a idade é outro fator extremamente importante que vai ajudar a definir qual o perfil de investidor você vai estar naquele momento que você vai estar investindo. Existem outros, mas eu vou finalizar com um que eu acho extremamente importante. Nós já falamos 3, o quarto é congruência. Vou te dar um exemplo. Eu sou agressivo na hora de investir. Eu invisto em ações, mas eu não invisto em ações de empresas que fabricam armas de fogo, por exemplo. Não faz parte dos meus valores investir em nenhum negócio, absolutamente nenhum negócio que possa colocar a vida humana em risco, por exemplo, principalmente armas de fogo. Se eu comprar uma ação sobre empresas que fabricam armas de fogo, eu não estarei sendo congruente com os meus valores. Então é importante que quando você defina o seu perfil de investidor, que você seja congruente com os seus valores. Então, se você tem, como eu disse, as pessoas, elas estavam acostumadas a investir em imóveis, sempre comprando imóveis. Como coach, eu tive que entender se aquilo fazia parte dos valores delas ou se aquilo era somente porque é aquele conhecimento que elas tinham. Nesses casos foram simplesmente porque esse era o conhecimento, elas não sabiam fazer outras coisas a não ser isso. Então elas investiam em imóveis. Fazia parte dos valores dela investir em outros tipos de investimento? Sim. Por isso, durante o processo, nós levamos essa pessoa para outro tipo de perfil de investidor. O valor é muito importante. Quais são os seus valores? Defina exatamente isso que vai te ajudar a ter bastante sucesso, bastante resultado, e você não vai perder noites de sono
investindo em algo que você não acredita e algo que não seja para você. Resumindo, capitulando, para a gente finalizar com chave de ouro esse vídeo, muito simples. Você precisa, antes de comprar qualquer investimento, antes de comprar qualquer papel, investir em tesouro direto, investir em coin, investir em ações, é importante que você entenda qual o perfil de investidor é você. E é importante que você leve em consideração o seu conhecimento, a estrutura de patrimônio que você tem, a sua idade e principalmente a congruência com os seus valores. Esqueça o resto. Esses são os investidores de grande sucesso. Não é o quanto você ganha, e sim o que você faz com o seu dinheiro, se ele está atrelado dentro do seu perfil, se ele se encaixa no seu perfil. Esse é o investidor inteligente, esse é o investidor do Finanças com Simplicidade. Gratidão.